Vamos lá. Vamos voltar agora então. O pastor Roberlan escreveu um livro recentemente. Não tão recentemente. Está aí com ele? Está não, né? Ih, não tô. Não está, né? O título do livro é bastante curioso, Pastor para quê? Isso, pastor para quê? Vamos então ouvir o pastor agora falar com o coração, como está sendo aqui. Qual foi a sua expectativa ao escrever aquele livro? Foi um desabafo, pastor? Também. Porque o que acontece? Quando eu pensei, né, eu lembro como se fosse ontem, um culto de missões nacionais, Igreja Batista Nova Aliança, pastor Dager pregando e fazendo um apelo para quem se sentia chamado para o ministério. Jonatas, eu fui à frente chorando, sabe? A lágrima teimosa descia assim do rosto, eu fui lá para frente, ajoelhei, aquela coisa assim, porque na minha cabeça, Jonatas, eu pensava, eu vou erguer a bandeira do Evangelho, eu vou pregar a palavra, e as pessoas vão mudar de vida. E aí eu pensava, quando tivesse aquela treta na igreja, né, e aí eu abrisse a Bíblia, e eu orientaria o povo, e as pessoas falariam, agora está explicado, a gente não vai fazer mais isso, a gente recebeu uma orientação. Quando eu, numa ceia, fizesse um apelo, você que está com mágoa do seu irmão, você que está com ódio do seu irmão, no português claro, você que está assim, 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 sai do seu lugar e vai lá, abraça o seu irmão, ora com ele, peça perdão a ele, ou vem aqui à frente e tudo tal. Eu pensava que as pessoas iriam. Então, eu lembro, né, que o pastor Dager mesmo botou a mão no meu ombro e falou assim, Roberlan, existe o romantismo do ministério e a realidade do ministério. E aí, diante daquela situação toda, esse era o meu imaginário. Fui para o seminário e no próprio seminário eu tinha aquela ideia de que assim, eu ia causar uma revolução. Seja no meio evangélico, seja na minha denominação, seja na minha igreja, seja no meu ministério, seja no mundo, eu não sei, mas eu tinha aquela ideia, né? Eu lembro que tinha um seminarista que me chamava de pastorzinho, o outro me chamava de profeta, para ver como eu era metido. Eu acreditava em mim pra caramba. Aí nesse caso, até que você recebe a imposição de mãos. E aí nisso, quando você sai do treino é treino, jogo é jogo, e aí você vai vendo às vezes como algumas coisas são, e aí você percebe assim, peraí, o cara que faz panfletagem na rua, ele é visto como alguém que trabalha. O cara que trabalha no telemarketing é visto como alguém que trabalha. Então o indivíduo que ele vai dormir 2 da manhã e acorda 10 da manhã no dia seguinte, porque ele foi dormir muito tarde, ele é visto como alguém que, mas é natural que ele acorde essa hora, porque ele vai dormir muito tarde. E assim, algumas situações, e as primeiras coisas que você começa a perceber é que existem pessoas que comentam, direto ou indiretamente, como se a vida do pastor fosse uma vida assim, mais cômoda, como se assim, a gente sofre, mas ele não. Claro, quando eu falo isso eu não me refiro aos filhos, esposa e aos pais do pastor, né? E assim, aí você observa às vezes aquelas pessoas, né, que não conseguem perceber que você tem uma atividade e que você tem um ministério a exercer e que muitas vezes, por parecer que a sua vida é muito cômoda e fácil, vai te encher de tarefa. Mas essa parte para mim não é a pior. Enquanto você acha que eu não faço nada, para mim tá tranquilo, porque é uma ideia sua. Mas por que eu fui pro livro? Porque chega um momento que parece que eu, como pastor, absorvo essa mentalidade. E aí eu começo a querer mostrar serviço. E é nisso que eu quero mostrar serviço, eu quero me meter no trabalho do levita. Nisso que eu quero mostrar serviço, eu quero me meter no trabalho do diácono. Nisso que eu quero mostrar serviço, eu quero botar um capacete e dirigir um trator. Daqui a pouco eu estou cuidando da obra. Eu estou cuidando da contabilidade, eu estou cuidando disso, daquilo outro. E o meu negócio que é gente, eu não estou fazendo. Porque o negócio que é gente não é visto como trabalho. Orar pelo povo, isso é mole. Ler Bíblia, isso todos os crentes fazem. Aconselhar alguém, Então, aí às vezes o pastor ele é tentado a fazer as outras coisas que as outras pessoas da igreja fazem.
Só que é o seguinte, o trabalho dele é diferente do trabalho daquelas pessoas. Ali só tem ele para ser o condutor daquele povo, a ser imitador de Deus como filhos amados. Só que o que acontece? Como ele absorve essa mentalidade, primeiro porque eu não culpo nem tanto o povo. Se você pegar um sheik, né? Se você pegar um padre, se você pegar um babalorixá, dificilmente você vai ver alguém da mídia vendo esse cara como um desocupado ou como um malandro. Dificilmente você vai ver isso. Agora, pastor geralmente fala assim, fulano era engraxate, até que ele se tornou pastor e agora ele só anda de Cherokee. Assim, são algumas coisas que você olha assim, aí você vai assistir uma novela, ou o pastor é um doido alucinado que vê gnomo, né? Ou ele é um malandro que papa as irmãs da igreja. Então o que acontece? Isso, eu acredito que assim, a igreja, sociologicamente falando, é um microcosmo. Então, dentro daquele ambiente eclesiástico, são pessoas que vêm da faculdade, que muitas vezes vão estar ouvindo o quê? Que a igreja fez isso, a igreja fez aquilo, a igreja não sei o que lá. Ninguém fala das universidades, ninguém fala da academia, ninguém fala nada disso. Só fala de morte, tortura, malandragem, esses negócios todinho. E aí nisso, o camarada, assim, ele acaba, mesmo que inconscientemente, absorvendo uma ideia de pastor e de igreja. E aí, qual é a parte complicada? Quando o pastor ele absorve isso e ele perde aquela ideia, a identidade dele. O que é ser pastor? E aí, quando eu pego o livro Pastor Pra Quê? Era um sermão, né? Era um sermão. Eu desenvolvo esse sermão para pregar para a igreja local. E eu lembro que uma vez, e eu requentei esse sermão várias vezes, né? Eu preguei na minha igreja, preguei na posse do pastor Cláudio Capetini na primeira em São Mateus, quando ele foi interino, né? Imagina eu pregando com o Cláudio Capetini me ouvindo. Pior do que o Cláudio Capetini foi o fato do meu professor de teologia bíblica do Novo Testamento, Davi Freitas de Carvalho, está me assistindo pregar. Se pelo menos ele fosse de antigo, mas eu estava pregando no novo. Ele era do novo, sem falar que ele é fera, né? E estava sentado, não olhava para minha cara, só anotava. Então, e mandou e-mail no dia seguinte. Mas aí o que acontece? Eu preguei umas 4 vezes, numa associação pastoral, quando eu participei na igreja da Paulicéia, preguei também. E assim, e na minha igreja eu tive a chance de pregar, a pergunta continua, né? E aí, nesse caso, depois eu transformei em livro, por quê? Porque eu entendi que era algo que não tinha a ver só comigo. Eu entendo que, assim, é uma teologia pastoral que deve inculcar na cabeça dos jovens pastores a respeito do assunto. É uma teologia pastoral que deve conscientizar o diácono, rapaz, olha só, esse é o cara que você precisa ajudar. Que se ele perder o foco do que ele tem que fazer, ele vai fazer o seu trabalho, enquanto você vai ser tentado a fazer o trabalho dele. Entendi. Né? Então foi mais ou menos por aí, né? Que a gente pegou esse livro e, é claro, eu não posso comentar o que está dentro dele. Quem quiser, que compra, né? Isso, e você pode encontrar na Hotmart, tá bom? Na Hotmart você pode encontrar Pastor Pra Quê? A gente tá vendo que a gente já quase chegando a 1h30 de transmissão. Meu Deus! Eu acho que já, para não caçar o nosso público, né? Depois, então, no outro momento, a gente continua, então, que para mim foi uma experiência bem legal. Ah, legal, então. Foi uma experiência muito boa, de fato, e obrigado também pela oportunidade de estar aqui no seu canal, né? Isso! Né? Levando esse papo gostoso aqui com os nossos amigos do Face, tá bom? Valeu! Obrigado. Então, valeu, gente, grande abraço aqui, pessoal do YouTube. Opa!